Olá, e aí, como é que você tá? Se você não me conhece, eu sou a Jaque Papais, redatora aqui do blog do Hope Tech. E falando em Hope, ela tá, dá pra ver, né? Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui no meu colinho e o Luck tá ali sentado na janela olhando. Mas hoje eu quero deixar uma pílula para você. Eu quero deixar só um conselho, algo que pode mudar a sua vida. Eu sei que existe aquele ditado que se o conselho fosse bom, seria pago. Ok, mas esse conselho já foi pago e pago por um preço muito alto, preço de sangue. Então não se preocupe, é um conselho bom. E eu quero falar o que é sobre o amor. O amor a si próprio é pecado? Se amar? Lógico que não, né? Mas eu quero contextualizar isso daqui para que você viva por esse princípio. 5 minutinhos, coisa rapidinha, tá? Então eu quero que você já abra, né, a sua Bíblia ou o que for preciso no seu tablet, ou só acompanhe aqui a leitura comigo. Nós vamos abrir em Mateus 22, do versículo 34 ao 40, mas eu vou focar aqui mesmo no 37, 38 e 39, mas só para trazer o contexto, tá? Então está escrito assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Como que a gente vai pegar esse cara? Vamos lá. Um deles, perito na lei, o pôs à prova. Quem colocou à prova? Jesus foi posto à prova. Com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu quero ficar aqui, ó, como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Então vamos entender aqui, ó. Os saduceus e os fariseus, eles eram grandes peritos, né? Eles estudavam, eram pessoas de alto status, né, naquela época. Então, quando as pessoas queriam saber algo referente à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, as leis eram 613 leis. Então, as pessoas iam até esses saduceus, esses fariseus, e faziam perguntas, questionando. Então, eles tinham tudo na ponta da língua, né? Essas leis, eu vou trazer aqui essas 613 leis, foram leis dadas por Deus. Por que leis? Né? Por que regras? Tanto é que quando Moisés foi ao monte, Deus entregou 10 leis, né? 10 leis. E depois dessas 10 leis, Jesus resumiu em 2 leis. Por quê? Imagina você cumprir 613 regras, e se você quebrasse uma, você teria alguma penalidade. Imagina você cumprir os 10 mandamentos. Tem gente que não consegue cumprir os 10 mandamentos. Jesus cumpriu todos. Mas o que eu quero trazer? Eu quero trazer a sua reflexão que só há leis, só há regras, porque há quebra de princípios. Como assim? Vamos trazer para os dias de hoje. Lei de trânsito, por que existe? Né? Por que existe o semáforo? Por que existe as leis? Por que você toma multa quando infringe uma lei? Porque você foi mal educado, porque as pessoas são mal educadas, porque as pessoas não respeitam. Respeitar é um princípio também. Ordem, elas não seguem ordem, isso é um princípio também. Então, a quebra desses princípios precisam ter regras. Então, o que eu quero trazer aqui hoje, rapidamente, de uma forma bem sucinta, é que o amor é um princípio. E se você segue esse princípio, se você ama a si mesmo, você também amará o seu próximo. Mas vamos lá. Então, eles colocaram Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Viu a perspicácia aqui, ó? Aí Jesus, inteligentemente, ele deu tapas na cara com penas, com plumas. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com as suas emoções,
com todo o seu eu, de toda a sua alma, de toda a sua, da sua emoção, com todos os seus sentimentos e de todo o seu entendimento, o seu intelecto. Você precisa saber que você está amando a Deus de forma consciente. Este é o primeiro mandamento. Então, amarás o Senhor teu Deus, que é o primeiro mandamento lá de Moisés. Quando Moisés fez o download das leis de Deus ali, o amor, o amarás o Senhor teu Deus era o primeiro. E o segundo é semelhante a ele. Ao quê? Ame. Amar, ao verbo, amar. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Amar o próximo como a si mesmo. Porque se você se ama, você se cuida, você se alimenta bem, você evita constranger outras pessoas, falar mal das outras pessoas, fofocar. Se você ama o seu próximo, você vai ajudar. Se você ama o seu próximo, você vai dar algum auxílio, alguma palavra, você vai ser o ouvido desse seu amigo. Quem são o seu próximo? O seu próximo é quem está do seu lado, o seu próximo é seu cônjuge, seus filhos, quem pode ser seus pais, sua mãe, podem ser seus parentes, seus familiares, seus amigos, ou até mesmo aquele cidadão que está ali na rua, você não conhece o nome dele, aquele que está jogado ali na sarjeta, ele também pode ser o seu próximo, ele também pode precisar da sua ajuda. Então, se você quer ser ajudado, você precisa ajudar. Se você quer ser amado, você precisa amar. Mas isso só acontece se primeiro você se amar. Se você se amar, você reconhece quem você é. Se você reconhecer quem você é, você sabe que tem algo a dar, porque é melhor dar do que receber, tá bom? Então, eu quero que você, a partir de hoje, viva nesse princípio do amor. Comece a cuidar do seu corpo, comece a cuidar das suas emoções, comece a cuidar da sua saúde, comece a cuidar, porque você precisa estar vivo para ajudar outras pessoas. E quanto mais saudável você for, mais tempo você vai viver aqui nessa terra, tá bom? Então não esqueça disso. Hoje a pílula é sobre o amor, então ame a si mesmo para depois amar o seu próximo. Se você amar o seu próximo, se você amar a si, você não vai adulterar com outra pessoa. Isso é amar o seu próximo. Isso se resume os outros 5 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não fará para ti imagens de escultura. Todas aquelas 10 leis, as 613 se transformaram em 10 leis. Essas 10 leis se resumem em duas leis em que você cumpre quando você passa a amar. Então fica com essa mensagem hoje, que você possa se amar, que você possa amar o seu próximo como a ti mesmo. Muito obrigada por permanecer até aqui. Tenha um grande dia e até mais.